Fala galera, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre a Idade Média Ocidental, nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo aqui a respeito de cruzadas e renascimento comercial e urbano. Bom, vamos lá, vamos entender. O que foram essas cruzadas, tá? Essas cruzadas aí convocadas pelo Papa Urbano II em 1095, elas tinham como objetivo reconquistar a Terra Santa. Onde que é a Terra Santa? Em especial a cidade de Jerusalém. Tá? Então, ela tem esse objetivo religioso. Mas, Anderson, é só esse objetivo religioso? Claro que não. Tem também um objetivo demográfico, tá? Que seria retirar o excedente populacional da Europa. Que excedente populacional? Nós vimos no vídeo anterior que a população, ela, devido ao fim das invasões, né, a uma estabilidade das invasões bárbaras, as melhorias técnicas que a gente chamou de revolução agrícola, tá? Então você tem o que? O renascimento agrícola, então o conjunto daquelas mudanças técnicas que a gente vai citar de novo para vocês se lembrarem, tá? Fizeram com que a população crescesse. Então, havia muita gente na Europa, então precisava retirar aí esse excedente populacional da Europa. E um viés econômico, tá? Porque as cruzadas possibilitariam a conquista de novas terras, tá? Principalmente para aqueles nobres que eram nobres, mas não herdavam as terras do pai, porque o herdeiro do pai era o filho do homem mais velho. Eles havia a possibilidade de eles conquistarem terras. E também havia uma possibilidade de enriquecimento, principalmente com o comércio, ok? Bom, vamos lá. Nós temos aí os mapas das cruzadas, tá? São 8 cruzadas aí no total, tá? Eu não vou me aprofundar, não vou detalhar cada cruzada aqui, mas o interessante que a gente chama a atenção de vocês é que essas cruzadas, os cristãos fizeram incursões ali para reconquistar ali a Terra Santa, a região da Palestina, tá? É interessante falar o seguinte: os cristãos serão derrotados nas cruzadas, tá? Ao final, em especial da oitava cruzada, a região da Terra Santa permanece sob o domínio islâmico. Então, eles vão ser derrotados, tá? O interessante falar também que essas cruzadas elas trouxeram consequências, não é, econômicas e culturais. Econômicas porque os produtos do Oriente passam a ter um fluxo, não é, para a Europa. Uma consequência também que a gente pode citar, uma consequência cultural, tá? O contato com uma cultura, em especial com uma cultura grega, que talvez estava esquecida, estava adormecida, essa cultura ela também é levada. Então, você tem uma troca comercial, uma troca econômica, uma troca cultural ali, gerada pelas cruzadas, tá? Então, a gente pode colocar ali que essas cruzadas, elas fortaleceram ali, e elas são um dos componentes fundamentais para a gente entender o que a gente vai chamar de renascimento comercial, tá? Bom, vamos lá. Primeiramente, para falar aí, né, vamos olhar aqui a gente inicia nossos estudos em baixa Idade Média, tá? Falei para vocês que a gente ia retomar daí o chamado renascimento agrícola, tá? As invenções que possibilitaram um salto, tá, na produtividade europeia. Então, você tem o arado de ferro, a charrua, o uso do cavalo na agricultura, que a gente discutiu no outro vídeo, o peitoral, o arroteamento, que aí é o uso de terras, drenagem de pântanos, aí você ocupa essas terras, o cultivo trienal, que a gente explicou naquele esqueminha, eu até coloquei ele aqui novamente, tá? E o uso do moinho, não é? Um moinho em especial, um moinho de água. Na primeira aula que a gente deu sobre o feudalismo, destaquei ali no esqueminha do feudo
um moinho de água. Eu falei, olha, isso aqui foi uma invenção interessante, porque você não depende mais só exclusivamente do vento. Então, o moinho possibilita aí, então esse aumento dessa produtividade agrícola, tá? Esse aumento da produtividade, então vamos pensar, aumenta a produção de alimentos, as pessoas comem melhor, se as pessoas comem melhor, elas vivem mais, ficam menos doentes, consequência disso, aumento populacional, um aumento demográfico, tá? Então, esse excedente demográfico ele precisava ser eliminado, entre aspas, tá? E aí entra as cruzadas, a participação nas cruzadas, que tem não só a característica de ser um feito religioso grandioso, mas também com esse objetivo demográfico também, tá? As cruzadas, esse renascimento agrícola, eles condicionam diretamente o quê? O que a gente chama de renascimento comercial. Por que eles geram esse renascimento comercial? Primeiro, se tem excedente de alimentos, você vai ter o quê? Você começa a ter mercadorias para vender. Tá? Então, tem excedente de alimentos, então te geram uma circulação maior de mercadorias. As cruzadas colocam os europeus em contato com o quê? Com produtos diferentes, com culturas diferentes. Tá? Vamos pegar especial com os produtos. Tá? Produtos do Oriente, né? As especiarias do Oriente, passam a ir, né, em grande escala para essa Europa feudal. Bom, o que acontece? Aqui, aquele esqueminha que a gente apresentou no vídeo anterior, tá? Mostrando para vocês a vantagem ali do uso do cavalo, do uso do boi, a atrelagem peitoral, né, diferente da atrelagem no pescoço do animal, que dá um ganho de velocidade nessa produção agrícola, tá? E o que acontece? Essas mercadorias elas passam a ser negociadas aonde? Elas passam a ser negociadas principalmente nas chamadas feiras medievais, tá? Aqui a gente apresenta um mapa para vocês, tá? Uma adaptação do professor Hilário Franco Júnior. A gente traz essa adaptação dessas rotas comerciais, tá? Essas mercadorias, vocês veem aí que elas têm aí uma origem, não é, aqui no Oriente, e elas percorrem a Europa. Interessante que elas são negociadas nas famosas feiras medievais, tá? Gente, esquema de feira, né? Feira medieval é o mesmo esquema da feira atual, tá? A galera chega, montam as barracas, vendem os produtos, só terminam, desmontam a feira e seguem viagem. Interessante que ao longo dessas rotas comerciais, ao longo da rota dessas feiras, passam o quê? A surgir núcleos urbanos, se fortalecerem, são retomados esses núcleos urbanos. Muitas cidades europeias surgiram aí nessas rotas dessas feiras. Por isso que a gente fala que o renascimento comercial é uma das causas diretas do que a gente chama de renascimento urbano, tá? E como é que funciona essas cidades, tá? Esses burgos, tá? Essas cidades medievais aí, tá? São esses nucleamentos, e aí detalhes, quem mora no burgo é o burguês, né? O burguês é quem lida com o dinheiro. Surge um novo grupo social que é quem? A burguesia. Quem que é essa burguesia? É exatamente a galera que lida com dinheiro. Depois, a palavra burguesia ela vai ganhar outros significados, em especial lá, vocês veem em sociologia, com Marx, né? A burguesia é a classe detentora dos meios de produção. Mas isso é conversa para outro dia, tá? Bom, o que acontece é que essas cidades elas estão estabelecidas, não é, em um lugar, né? E normalmente atrelada a um feudo. E muitas vezes esses comerciantes, esses burgueses, eles compram, não é, as terras, a independência política dessa cidade
nessa carta de franquia. Temos esses documentos, são documentos históricos lá na Europa, várias cidades ali. Houve essa compra dessa liberdade ali. O interessante nessa cidade, como que ela funcionava, tá? Nessa cidade, são casas muito simples, com uma infraestrutura não muito eficiente, em especial com relação à higiene. Então, eram condições de acúmulo de lixo, esgoto a céu aberto. Então, havia ali todo um problema de saúde pública que vai causar aí graves epidemias, e aí a pior delas, né, que nós vamos tratar no próximo vídeo, será a epidemia da peste negra, né? Nessa cidade, como é que funciona? Nessa cidade nós temos aí as corporações de ofício. O que são as corporações de ofício? Ofício é trabalho, tá? Corporação de ofício são o quê? É uma associação dos trabalhadores da mesma função. Exemplo, a associação de padeiros de colônia, né? A associação de ferreiros de tal lugar. Então, isso é uma corporação de ofício. Aqui, nós temos as guildas e as ranças, que eram outras formas de associação. As guildas são a associação dos comerciantes de uma mesma cidade. Então, os comerciantes eles se juntam. Por que eles vão se juntar? Eles se juntam para fazer uma melhoria num porto, uma pavimentação, numa estrada, algo que vai beneficiar todos, ok? Ou financiar uma viagem de uma busca de um comboio de mercadoria, tá? E há as chamadas ranças, as ligas ranceáticas, tá? As ligas ranceáticas é a liga aí de várias cidades que muitas vezes se juntaram ali, ok? O interessante é que essa cidade ela passa a ser vista o quê? Como uma possibilidade de mudança social. E essa cidade ela passa a receber aí pessoas, né, que estão saindo ali dos feudos em busca de novas oportunidades, tá? A cidade ela vai servir então como uma possibilidade de melhoria nas condições de vida, uma possibilidade de enriquecimento, tá? Então a cidade ela passa a ser vista como algo positivo. A cidade passa a ser vista como um lugar de oportunidades, ok? Bom, aqui a gente traz ali o retrato, né? Algumas imagens para vocês, tá? Uns esquemas, não é? Em desenhos, tá? Das cidades, e aqui você nota a realização dessas feiras, tá? Então aqui, né, os vendedores aí ao longo da cidade, e aqui uma fotografia de uma cidade. Interessante que a cidade ela tinha o quê? Ela era cercada por muralhas, que há preocupação também com a segurança. Mais uma vez a gente chama atenção para vocês que nessas cidades não havia uma preocupação com as questões de higiene e saúde pública. Cidades europeias, né, da Idade Média registravam que esgoto a céu aberto, né, acúmulo de lixo, acúmulo de insetos e animais. Ok? E aí, para a gente pensar, então, né, para a gente finalizar aí, né, uma reflexão sobre esse assunto, fica a dica para vocês pensarem assim: cruzadas, os cristãos vão combater os muçulmanos para reconquistar a Terra Santa. Um outro detalhe que a gente fala também é o seguinte, que essas cruzadas mais o renascimento agrícola, que foram aquele conjunto de melhorias técnicas, juntos eles colaboram para o quê? Para o que a gente chama de renascimento comercial. Renascimento comercial, por sua vez, né, esse fluxo de mercadorias, né, vindos de outros lugares ou mesmo circulando dentro da Europa, favorece o quê? As feiras medievais e o chamado renascimento urbano. Tudo isso aí a gente registra na chamada Baixa Idade Média, principalmente a partir do século XI, tá? Que nós temos essas mudanças aí.
vão servir ali, né, o renascimento comercial, o renascimento urbano, eles servem aí de fator ali, de declínio e crise do sistema feudal, ok? Gente, espero ter ajudado vocês, né? Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição de vocês. Forte abraço e bons estudos.